Buongiorno. Buongiorno. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer muito pelo convite. Futebol é algo tão importante socialmente. Aqui, o futebol transmite uma coisa que os políticos não conseguem transmitir. E cerchiamo di educare i giovani, di educare tutti coloro che si occupano di calcio ad essere protagonisti in maniera positiva. Io ho avuto un'esperienza Eu tive uma experiência molto importante. muito importante. Sono via ai tempi da casa che avevo 15 anni. Saí de casa já com 15 anos, porque me tornei profissional. E o meu pai me dizia, meu pai era professor, nós não tínhamos telefone, eu tinha que escrever 2 cartas por semana para casa. E isso me mostrou muitas coisas. Eu estava longe de casa, longe da família. E eu tive um momento de dificuldade. Então, o meu pai percebeu que eu não estava bem e veio me visitar, deixando para trás a escola onde trabalhava, algo que ele nunca fazia. Ele nunca tinha faltado uma aula. Mas ele veio me visitar, falou comigo e eu disse, só eu estudo, os outros não estudam, só treinam. E ele me disse uma coisa, ele entendeu a minha dificuldade e me disse, Fábio, tenta. Para mim, essa palavra, tenta, me acompanhou o resto da vida no mundo do futebol. E é uma coisa importante esse tenta. Fazer uma coisa diferente, ter coragem de tentar. Tem a coragem do Bielsa, a coragem do Tite, a coragem do Parreira, tricampeão do mundo. Ter a coragem de tentar. Porque se você parar e não tentar fazer algo a mais, buscar algo novo, você não vai durar muito. Para durar muito, é preciso continuar tentando, buscando, sair por aí, roubando. Hoje aqui eu roubei. Apesar dos meus 70 anos, que me impedem, talvez, de colocar em prática o que eu ouvi aqui. Roubar, evoluir, processar aquilo que você roubou. Porque cada um tem as próprias ideias. Cada um, daquilo que ouviu aqui hoje, pode se enriquecer com o que ouviu. Mesmo que sejam 2 coisas apenas, mas que serão fundamentais. O Picasso, o maior artista do século passado, roubou dos artistas africanos e elaborou esses artistas, esses trabalhos. Hoje, ouvimos uma apresentação maravilhosa, uma ideia importante foi dada e vocês podem levar essa ideia e colocar em campo. Falamos muito de tática, falamos pouco do que deve dar um técnico para o time, para o grupo. Eu sempre falo, quando faço apresentações pelo mundo, na UEFA, em Coverciano, lembrem que nós somos 1 contra 30 todos os dias. Porque os jogadores, os motoristas, os dirigentes estão julgando vocês todo dia. E estão julgando vocês com base no seu comportamento, como você trata as estrelas, como você trata os jovens. E eles olham
observam e falam, ele é corajoso com os jovens, ele critica, aí com os grandes craques ele fica quieto e aceita que ele chega atrasado. É um fato importante, porque assim você perde liderança, você perde. Você tem que tratar todo mundo do mesmo jeito, mesmo sabendo que os craques é que garantem a vitória, porque eles têm algo a mais. Isso é muito importante. Entender que você está administrando um grupo. Eu sempre ouvi dizer que fui muito severo, muito duro, mas, na verdade, eu só quero respeito. Respeito significa que todos têm que chegar na mesma hora, todos têm que começar do mesmo jeito, o treino. Não esperar. Tudo bem, pode acontecer uma vez ou outra, um acidente, um problema pessoal, pode até acontecer, mas o respeito é algo essencial. Quando eu substituo um jogador e ele chega e me manda para aquele lugar, por quê? Então, depois no vestiário, quando estamos juntos no primeiro treino, eu falo, gente, o colega aqui de vocês não faltou de respeito comigo, o Fábio Capello, técnico, mas a pessoa que o substituiu, a pessoa que entrou no lugar dele, porque ele se sente superior ao substituto. Ele se sente superior a todos vocês que ficaram ali no banco, vocês que subiram na tribuna. Você tem que deixar isso claro, o respeito. Certamente, quando eu falo com um jogador, os 18 jogadores, como dizia o Bielsa antes, ou 20, vamos fazer a formação. É claro que 10 são iguais àqueles que eu coloquei, porque eles sabem o valor do jogador. Eles sabem. Eles podem errar um por simpatia ou antipatia, mas eles conhecem os valores. Então, mesmo que você tenha mais valor, você tem que ter respeito pelos outros, mais respeito até. E uma coisa importante, e uma sorte para os técnicos, é encontrar líderes em campo, líderes no vestiário, que consigam mostrar tudo aquilo que vocês viram. Eu hoje não trouxe nenhuma apresentação, nenhum slide. Vou falar um pouco de tática, mas o que vocês viram agora, há pouco, tudo o que conversamos é proposto pelo técnico, mas no campo precisamos de líderes que colocam na prática tudo aquilo que foi discutido, apresentado. E os líderes é que ajudam a vencer. São os mais importantes. Eu lembro que quando eu estava treinando o Milan, eles vinham para ver do mundo todo e eles ficavam surpresos porque todo mundo chegava na hora, porque todo mundo treinava 100%. E por que era assim? Porque eles queriam ganhar. Porque era importante ter um grupo que quer vencer. E quando você tem times importantes, como o Brasil, chegar em segundo lugar, não basta. Para o Milan, Juventus, Real Madrid, eles só querem vencer. E para vencer, você precisa do grupo. Existem situações, eu nem sei explicar bem, mas tem uma espécie de pacto. Uma vez, em Madrid, no Real Madrid, estávamos 9 pontos atrás do Barcelona, tínhamos perdido 3 jogos seguidos. O presidente me chamou, estava prestes a me mandar embora, certamente, que fique bem claro. Então, eu fiz uma reunião com os jogadores e falei o seguinte, olha só, eu acho que vocês têm o mesmo valor do Barcelona, somos iguais, estamos no mesmo nível, erramos um pouco, mas temos que jogar os próximos jogos, faltavam 12 jogos, como se fossem a final, cada um deles.
Não sei como, nem porquê, mas a partir daquele momento o time se transformou. Cada jogo foi como a final e nós chegamos no final e ganhamos. Então, aquele clima que você consegue criar, aquela vontade de união, de ganhar, que muitas vezes se cria de maneira espontânea. Eles entenderam. Quando eu falei, vocês têm o mesmo valor que os outros, eles se sentiram especiais, se sentiram aliviados, de certa forma, de um peso que eles estavam carregando, pois não estavam convencidos de estarem no mesmo nível dos outros. Então, o treinador consegue te ajudar a melhorar assim. A psicologia, né? Poder mudar alguma coisa, entender o grupo, entender do que ele precisa. Agora, passando para a tática, falamos muito bonito aqui, em todas as táticas positivas. Eu não ouvi a preparação do jogo com base no adversário. O Bielsa falou, esse jogo aqui 4-3-3, tudo bem. Mas, preparando o jogo, temos os técnicos analisando os jogos hoje. Eu sou como o Bielsa. Eu olho para o jogo, eu quero olhar sozinho, estudar, entender o que eu vou fazer, o que erramos, e por aí vai. Então, eu estudo o adversário. Primeiro, eu preparo o jogo, meu jogo, né? Meus jogadores, como eles vão entrar no campo, etc. Mas depois, eu estudo o adversário. Eu procuro os pontos fracos e os pontos fortes do adversário. Cuidado, aqui eles são perigosos nisso e eles são fracos naquilo. Na final, tem episódios importantes. Na final contra o Barcelona, no papel estávamos desfavorecidos, porque faltavam os dois defensores centrais. Então, eu tive que inventar uma defesa. Mas, naquele jogo, nós preparamos da seguinte maneira. Eles têm 2 pontos fortes para vencer o jogo. Koeman e o Guardiola. Como a gente perdia a bola, era preciso pressionar os 2 jogadores para eles não mandarem mais no jogo. Depois disso, a bola tinha que ir para Ferreira, lateral direito. A bola no Ferreira, ele errava 5 passes em 10, 3 a gente interceptava e o outro passe podia ser mais ou menos. Mas a porcentagem aqui, em 80% das vezes ele não era perigoso. Então a gente perdeu todo o fio da jogada. Eu acho que temos, portanto, que estudar, preparar e entender os pontos fracos e os pontos fortes. Vocês mostraram a imagem da Juventus fazendo pressão. Se tem um jogador perigoso, você tem que fazer dupla pressão, não é? Não pode permitir que ele jogue. E, na minha opinião, esse fato é importantíssimo. Eu vi um jovem ator que prepara muito bem esse jogo. Eu tive a sorte de ver um jogo que era um clássico, Real Madrid e Atlético de Madrid. Eu vi a força do Real Madrid. La forza del Real Madrid è che mette qua. No, porta i laterali. Eles colocam os laterais, o famoso Marcelo, e do outro lado, Carvajal. Porta Carvajal. I due centrocampisti, uno è Casemiro, uno è Modric, falta uno qui. Kroos e Modric. O Kroos e o Modric, o que eles fazem? Eles recebem a bola e jogam
para lá, esse joga para lá e esse joga para cá. Aqui na porta, due giocatori, Benzema e Cristiano Ronaldo, che concretizzano. Cosa aveva fatto il Cholo? Aveva posto sempre, giocava a 6, però Luis Felipe non andava mai avanti, non è mai venuto avanti, è sempre stato avançando bloccato. mais, ele não E da avançava questa mais, era parte, sempre con Marcelo, bloqueado. se gli permetti 2 o 3 volte di arrivare E o sul fondo, una Marcelo volta che mette una não palla in conseguia mezzo, mais è ir para a mezzo linha de fundo. tu prepara le partite, come dicevo prima, adesso Então abbiamo você prepara studiato i punti os di forza jogos più estudando pericolosi sempre os del, pontos de força e os del Real Madrid, perigos, e os cosa è pontos arrivato? fortes, os Che sono perigos do Real stati 2 Madrid, e cross, você un vê que anzi, un tem mezzo 2 cross da più, cruzamentos e hanno subito que il gol, acontecem perché aqui em c'hai cima, dei giocatori che e fanno la você já differenza. sabe que são aqueles jogadores Volevo que vão fazer a raccontare diferença no anche un'altra jogo. cosa. Eu vou contar outra coisa. In Italia abbiamo cominciato a giocare Na Itália, começamos a jogar dessa forma. 2 marcatori a uomo, 2 marcadores por jogador, 2 terzini, 2 e il libero. 2 laterais e o líbero. Adesso come si gioca? A 3. Então, como Cosa è se successo? joga agora? Com 3. Che questo O que signore aconteceu? qui Esse si è homem spostato aqui, lì esse avanti. jogador, È un passou para altro libero. frente. É outro líbero. Però l'errore che io Mas vedo, o erro l'errore, que eu vejo bisognerebbe avere la fortuna di avere questo giocatore che quando giocava da é que libero esse era quello jogador, che quando iniziava era o l'azione, líbero, ele era o que era começava quello che faceva giocare la squadra. o jogo. Ele que Allora, faccio un começava a passo fazer a indietro. equipe jogar. Então você faz Il um passo para Chelsea trás. giocava 4, E o Chelsea aqui jogava Giocava com uma linha de 4, Cahill com o Cairo e David Luiz. Qui non possono giocare e o Davi Luiz. perché questo Eles não signore podem jogar porque esse non cara sa aqui marcare. não sabe marcar. Questo non sa marcare. Questo se Ele não giocano sabe così non marcar. vinci Se mai una eles jogam partita. Ne ha assim, persi nunca vão 5. ganhar um jogo. Eles já perderam 5. Allora cosa ha fatto? Então, o que L'ha fatto fizeram? diventare libero. Deixaram ele como líbero, E um allora homem lui livre. qui è bravo. Perché sa Então aqui giocare. ele La joga Juventus bem, cosa fa? porque Se ele aqui giochi con consegue Bonucci e jogar. Chiellini, A Juventus, se tem o Bonucci e è Bellini, uguale, stesso discorso del Chelsea. é a mesma Ha história fatto que o giocare Chelsea. Bonucci qui. O Bonucci passou a Ma jogar nessa soprattutto sono posição. il nuovo sistema. Se Então uno são gioca a os 3, di novos avere un sistemas. giocatore Quando você joga em linha che è de un 3, regista, você tem que un ter regista um difensivo, un regista jogador que é um armador, um nasce il gioco, armador de defesa, perché que sono gli faz unici, o jogo questa è la começar, verità, che porque sono são os liberi, únicos que estão non livres, e sono essa é a mai verdade. pressati, Eles non nunca sono são mai pressionados, contrattati. E questa è marcados, una cosa ninguém molto vai importante. contra Molto esses importante. jogadores, e isso é E io guardavo le importantíssimo. partite della Eu Juventus, olhava os jogos da guardavo i miei colleghi e Juventus, dicevo, ma perché non olhava vanno para os meus colegas e dizia: mas su por que Bonucci, eles não uno marcam? su Um Chiellini e marcando lasciano Bonucci, libero um questo marca o qui, Chiellini e deixam esse aqui livre. Barzagli che è O come Barzagli, Ferrer, que é che como su 10 Ferrer, passaggi 8 te li dá. que em Invece questo qui 10 quando ha la palla passes de ti bola mette la palla a ele gol. faz 8, ele consegue David Luiz, 8. lo stesso discorso, l'abbiamo Mas visto o Davi Luiz diverse tinha volte que per foi a televisione. mesma história Ecco, que a io gente já credo viu na che televisão. Então eu i passi acredito avanti si possono fare que sotto questo aspetto. esses passes Sotto questo podem ser aspetto feitos dessa forma. perché avere un giocatore Porque in quando quella você tem um posizione, jogador come nessa abbiamo visto posição, prima, como se nós c'è una vimos squadra antes, se você tem che um ti viene a time pressare molto que avanti, faz a se ti pressão viene a pressare molto muito avanti, alta, muito para non c'è frente, spazio. Invece questo você è não tem mais l'unico espaço. E essa é a única che forma può portarti veramente que pode te dei trazer problemi anche per la squadra. Perché problemas quando viene para avanti o questo, time. che Quando você chiaramente avança, sa fare, esse jogador, porque ele sabe i jogar due, aqui, c'è un po' di confusione, ma capite, e no? eu estou um pouco confuso aqui, mas acho que vocês estão I due entendendo. centrocampisti, Quando você tem os questo dois adesso, meia, quelli che difendono, os i defensores aqui, centrocampisti da questa parte e você possono tem os ricevere, dois oppure volantes que fa un cambio di podem campo di questa receber maniera. aqui um passe de bola e atravessar no Siamo campo capiti? dessa forma. Può andare, professore. Pode ser, professor? Com os Ecco, questa volantes? è una delle Então, cose che
Na minha opinião, isso é uma das coisas que existem nessa nova forma de pensar sobre o futebol, e é muito importante levar essas coisas em consideração. Mas a outra questão, por que o Milan jogava com o impedimento daquela forma? Isso foi um exercício constante, onde faziam uma linha de 4. E o segredo sempre era que, quando a bola do adversário voltava para trás, já que ela estava indo para trás, esses jogadores avançavam. Quando a bola ia para trás, eles iam para trás. Eles não ficavam estacionários. E como os atacantes estavam aqui, o que eles sempre faziam era que eles iam para frente e depois voltavam. Eles avançavam, voltavam constantemente. Esse foi o exercício fixo, regular. Então a bola vinha para cá e eles continuavam esse movimento. E como os treinos eram fixos, eram definidos dessa forma, então era sempre 6 contra 4. Isso era fixo. Isso para poder automatizar esse tipo de treino ao máximo com 4 defensores. E agora eles jogam com 3, enfim. Mas quando eles jogam com 3, na opinião, na verdade eles jogam com 5, porque os 2 laterais têm que ser também muito bons em saber defender. Então, nós precisamos sempre entender onde vamos trabalhar. Isso temos sempre que trazer aos times. Isso fez uma diferença na Espanha. Eu devo dizer que, como sou europeu, em cada país da Europa, mesmo dentro da Europa, existe uma cultura de futebol diferente. Então, você tem que entender o lugar onde você vai trabalhar, sem entender onde você está. Se você trouxer as suas ideias, sem aproximar as suas ideias com as ideias deles, seja 40%, 60%, 50% e 50%, você não consegue, você não pode trazer toda a Itália para a Espanha, você não pode levar todas as ideias espanholas para a Inglaterra. Tem um exemplo do Guardiola, que quer levar tudo que é espanhol para a Inglaterra e ser o ponto de destaque, com tudo que ele gastou, não é? Mas é preciso entender onde você vai trabalhar primeiro. É preciso entender muitas coisas. Nós falamos de comunicação. Na Itália, na comunicação temos 3 jornais desportivos muito importantes e temos também os veículos televisivos, os canais de televisão que têm muito poder, porque todos os jogos são transmitidos, são comentados, tem muita pressão no treinador dessa forma. Então, essa é a questão, a pressão que vem da mídia também, é outro tipo de pressão nesse trabalho. Então, são momentos que você tem que enfrentar enquanto treinador e é preciso, então, ser capaz de poder dar algo a mais quando fazem perguntas, quando te questionam. E você tem que saber que naquele momento você tem os seus torcedores, mas você também tem os seus jogadores. Porque quando as coisas vão bem, todo mundo é ótimo. Quando as coisas vão mal, daí os jogadores se escondem e todos têm uma desculpa, porque sempre tem um companheiro, um amigo. Como diriam na Espanha e na Argentina, sempre tem um hijo de puta, né? Que, puxa, foi ele que fez aquilo, fez isso, foi culpa dele, né? Todo mundo é igual. Então, você tem que saber lidar com isso. Quando eu trabalhei na Espanha, há 2 jornais deportivos muito fortes, mas o que é mais importante na Espanha
são as rádios. As rádios têm um poder enorme, a televisão nem tanto. As rádios são importantíssimas e todos os dias, de 11 da manhã, 11 da noite até, perdão, de 11 da manhã até 1 da manhã, eles falam de futebol durante horas e horas e horas e todos sabem de tudo. Então, você tem que entender também onde está indo trabalhar, levando isso em conta. Isso, como você falou dos dirigentes, quando você trabalha na Espanha e você vai treinar o Real Madrid, tem que lembrar de algo importante. Você entra no Real Madrid e logo entende que você está respirando o ar do time mais poderoso do mundo. Você sente esse ar, porque todos acreditam nisso, eles estão convencidos disso. Então, eu cheguei lá da primeira vez, me levaram num restaurante e começamos a jantar, a falar de futebol. Algumas senhoras também estavam ali acompanhando e tal. E eu falei, olha, a primeira vez que nos encontramos, estamos aqui batendo um papo sobre futebol, vamos manter aqui o assunto entre nós. Eu não quero pessoas estranhas no ônibus, no vestiário, se metendo aqui com o time. Essa é a minha comissão técnica, com o diretor esportivo e o presidente. Não quero mais ninguém aqui conversando com a gente, né, batendo esse papo. Ele, claro, claro, claro. E aí, todos os bandeirinhas e estavam ali, a gente acabou de jantar umas 10h30 da noite, na Espanha se janta muito tarde, e terminamos de jantar, fomos para casa. Agora, tudo isso é entre nós, tá? Estou contando. De manhã, 2 jornais amanhecem publicando tudo que a gente conversou na noite anterior. Aí eu já pensei, nossa, a gente já começou bem aqui, né? Era um assunto particular e estava tudo ali escrito tintim por tintim do que a gente falou na noite anterior. Então começam a subir as barreiras. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com o que você fala. Então é preciso entender essas coisas. Daí fui trabalhar na Inglaterra, apesar de ter sido um trabalho para a seleção inglesa, né, nacional, e é totalmente diferente. Treinar a seleção é completamente diferente do que treinar um time de clube. Você já está com jogadores que entendem onde é preciso melhorar, onde estão os pontos fracos, há discussões todos os dias com a comissão técnica. Eu gostei muito do que você disse, que todos precisam discutir e falar. Eu sempre me reúno com a comissão técnica e faço 2 rodadas pedindo para que todos digam o que pensam. Não quero ninguém me dizendo yes, ma'am, yes, sir. Isso não me interessa. Eu quero ouvir onde estamos errando, onde precisamos melhorar, como trabalhar melhor, como chegar nas soluções. Depois eu resolvo. Mas eu quero saber o que vocês acham. Eu quero as suas ideias primeiro. Quem tem medo de enfrentar o treinador são covardes. Quem não tem essa força de enfrentar o outro para resolver os problemas, acaba perdendo, porque você não vai ter o carisma necessário para criar uma positividade. Você tem que transmitir essa positividade todos os dias, dando valor aos seus colegas de equipe, porque você traz, assim, contribuições, ideias, oportunidades para melhorar. A crítica te permite melhorar. E é claro que depois você precisa entender se a crítica foi justa ou se ela vai ajudar realmente a melhorar ou não. Você vai ter que avaliar a crítica, é claro. Mas são importantes, especialmente as críticas que vêm do seu próprio grupo de trabalho. Se o grupo de trabalho só falar, está tudo bem, não é verdade. Uma coisa que sempre me preocupou foi, falando com minha comissão técnica, é quando as coisas estão indo bem demais. Eu sempre falei, gente, quando as coisas estão indo bem demais, aí sim que a gente deve se preocupar. Porque ficar no topo
Ficar entre os melhores é muito difícil. Isso é um esforço enorme, porque para melhorar 1% já é um esforço incrível. Mas quando você está lá embaixo, é muito fácil melhorar, né? O discurso do Borsa. Ah, eles melhoraram 15 pontos, mas espera aí, quem são? Estamos falando de quantidades mínimas, mas quando a gente fala de uma posição lá do alto, num momento super positivo, você entende que nesse momento o seu esforço tem que ser muito maior, o seu trabalho muito maior para melhorar o seu time, para dar mais ao time, para cada jogador melhorar mais. Então, isso é o tipo de coisa que lidera um grupo e que é fundamental entender o valor dos seus jogadores. Falando do grupo, o grupo, na minha opinião, nunca é simples. Nunca é simples criar um grupo. Il gruppo, E voltando ao que o Bielsa disse, num grupo é muito importante, quando você tem essa sorte, que esse grupo venha de casa, venha de um setor juvenil. Porque você pode ver assim que todos os sucessos dos times e das seleções nascem de dois tipos de grupos. A Espanha veio do grupo Barcelona-Real Madrid. O último sucesso da Itália veio do grupo Juventus. E quando eu digo que eles nascem do futebol juvenil, e o time que eu liderei em Higosaki, nós tínhamos 6 jogadores que vieram do futebol juvenil. Eles tinham um espírito de pertencer. Esse espírito, essa ideia de pertencer ao grupo é muito importante. E depois, isso vai sendo passado a outros jogadores que vêm do futebol juvenil também. Então, para mim, isso é um aspecto fundamental. O Real Madrid tem jogadores espanhóis e treinar um time que possui diversas mentalidades entre os jogadores, sem um punho mais rígido que garanta uma mentalidade única do time, é importantíssimo. Ou você tem a sorte de encontrar jogadores com fome, com vontade, com garra, que vivem pela camisa, que vivem pelo time, ou tudo se torna muito mais difícil. Eu quero contar outra anedota, um caso verídico. Como dissemos, todos fazemos de tudo para vencer, né? E eu lembro o que eu falei antes com relação aos jogadores que saem, os jogadores que não jogam, porque o momento mais difícil, pelo menos de minha parte, não sei com relação aos outros técnicos, é o momento de mandar o jogador para a tribuna, o jogador para o banco. É o momento mais difícil, porque todo mundo quer jogar. É um fato que aconteceu de verdade. O diretor técnico de Coverciano foi procurado por um jogador dizendo: posso falar com o senhor? Pois não. Depois ele veio me procurar no vestiário. Ele me disse: eu sou casado, tenho mulher e filhos, tenho um comportamento bom, treino bem, não tenho nenhum problema, tenho uma vida saudável. Ele falou: sim, é verdade, tudo isso é verdade, você é perfeito. Mas o senhor de vez em quando me manda para a tribuna, para o banco,
para o reserva. E de vez em quando o senhor me deixa jogar. Ele falou, é verdade. Você quer saber por quê? Claro, eu vim aqui para saber por quê. Porque eu quero ganhar, foi a resposta. Então, nós fazemos tudo para ganhar. E, para ganhar, existem coisas fundamentais. Uma mentalidade de equipe, mentalidade de grupo e uma sociedade que possa transmitir essa mentalidade, essa tranquilidade. Passando para as seleções nacionais. Já que temos a sorte de ter um grande técnico que está fazendo coisas incríveis, aliás, parabéns. Porque do ponto que vocês estavam e onde vocês chegaram, foi um grande avanço. Parabéns para a Confederação Brasileira. Eu fui para a Inglaterra, nós fizemos coisas muito boas. E no outro dia mesmo me perguntaram, um dirigente da federação perguntou, por que não conseguimos vencer? Eu disse, a nível organizacional, vocês são o número 1, vocês ganhariam todos os campeonatos, está ótimo. Mas em setembro não temos problemas. Em outubro não temos problemas, em novembro não temos problemas, podemos jogar igual todo mundo. Em abril, mais ou menos, em junho, morremos. Porque eles jogam demais o tempo todo e, infelizmente, não conseguem se recuperar. Não conseguem. E eu estava falando com Ibrahimovic, que foi um jogador meu, e eu perguntei a diferença entre a França, a Espanha, a Itália. Ele disse que aqui, mesmo fazendo 3-0, 4-0, eles continuam correndo até o final, não param nunca, não se recuperam. Não param nunca. E, voltando à questão das relações com o presidente e outras pessoas, acho que cada um de nós, isso é importante, eu sempre tive isso com todos os presidentes, é o respeito e a não ingerência nas minhas escolhas. Eu sempre tive a oportunidade de escolher os meus jogadores e trabalhar como eu queria, com base no respeito pelo dirigente e todos os outros, porque são os donos, os que mandam, mas também respeito pelo meu trabalho. Porque se você não me respeitar, no dia seguinte eu succede che c'è una cosa di razzismo, John Terry contro mas tem um racismo, Ferdinand. John Terry versus Ferdinand. Eu estava na Itália nessa ocasião, fui chamado pelo presidente e ele disse, o board decidiu que o John Terry não será mais capitão. Eu falei, como assim? Eu, no contrato, escrevi que o capitão, eu é que escolho, não vocês. Quem escolhe o capitão sou eu. E vocês fizeram isso sem nem me chamar, me consultar? Eu disse, olha bem, senhor presidente, na primeira coletiva que me perguntaram, eu vou dizer, isso é uma decisão do board, eu não estou de acordo, porque para mim o John Terry ainda tem que ser julgado para o último julgamento final, que será 4 e 5 de julho, e vocês decidiram que ele já é culpado. Vocês decidiram que ele é culpado de racismo. Por que vocês estão fazendo isso? Não, nós decidimos, ok. Eu falei, não quero saber. Bom, nós apertamos a mão, nos despedimos e eu saí da Inglaterra. Então, são situações que no dia seguinte, o que aconteceu ali foi a fraqueza de uma seleção que, sob a pressão da mídia, não aguentou. Dia 5 de julho foi a decisão da Corte Suprema e ele não foi condenado, foi julgado inocente. Então, vocês já tinham decidido que ele era culpado e acabaram com o jogo. É esse o dano que alguns dirigentes causam com certas decisões. E isso acontece por quê? Porque a Inglaterra, ao contrário do que se pensa, tem uma pressão jornalística muito grande. Nas coletivas da seleção inglesa,
tinha presentes 2 rádios, a BBC e outra, 4 televisioni, 4 redes de televisão 80 giornalisti, e 80 jornalistas perché esportivos, ogni giornale porque cada in jornal da Inglaterra minimo tem, no 10 mínimo, pagine di sport. 10 páginas dedicadas ao esporte, no mínimo, Tutti i giorni, non todos os dias, dopo le partite. não depois dos E jogos, quindi mas c'è una todos os grande dias. pressione mediatica. Então tem uma pressão da mídia muito forte. E per finire vi racconto invece della Russia. E eu posso contar o caso da Rússia também. Siamo venuti qua in Brasile, fra l'altro siamo stati molto bene, Nós viemos para o Brasil, foi anche se tudo bem, qualche cavolata del portiere in meno, apesar de alguns problemas com o goleiro, um goleiro a menos, mas o goleiro existe, os erros do árbitro existem, acontece. Então, comunicazione, falamos da comunicação, de entender onde você vai trabalhar. Então, eu vou para a Rússia, fui para a Rússia e o primeiro-ministro, que agora foi substituído, não falava nem inglês, nem espanhol, nem nada. il viceministro uguale. O vice-ministro, a mesma coisa. O presidente da federação, pior ainda, não falava nenhuma outra língua. Os jogadores, 2 falavam inglês, 2 falavam espanhol, Nato a Madrid, porque um tinha nascido em Madrid, outro tinha jogado na Espanha, e sempre, então, com a presença do intérprete. E posso dizer que a pior coisa, a coisa mais difícil para o técnico é ter que falar as coisas e esperar pela tradução, porque a palavra falada no momento certo é fundamental, tono giusto, com o tom certo, con la parola giusta, a palavra con precisa, l'indirizzo giusto. o endereço certo. Tudo isso faz a diferença. E eu vou contar um fato que aconteceu em Madrid. Io due fatti. 2 fatos, aliás. Perché la personalità che la guadagni Porque a sempre, personalidade in un momento. Ricordate, vai aparecer prima, a qualquer 1 momento. contro 30. Tutti É 1 contra 30, lembra? Eu falei. una partita dopo 4 Era um jogo, partite di campionato. depois de 4 ou 5 jogos do campeonato, no intervalo, Io chiedo una cosa. eu fiz uma Non voglio che pergunta. Eu pedi, eu falei, não quero que quando os jogadores voltem para o vestiário, conversem. Eu quero que eles fiquem calados 3, 4 minutos, possam trocar de roupa, massagem, o que eles precisarem, mas sem falar do jogo, porque estão nervosos e podem falar besteira e criar problemas. Eu não quero que eles falem nos primeiros minutos do intervalo. Mas isso é algo útil para mim também, para preparar a intervenção que eu quero fazer, porque nem todas as intervenções serão iguais. São intervenções que, às vezes, a gente tem que ser duro, até gritar para acordar o time. Tem momentos, por outro lado, que você tem que falar mais baixinho, falar só da técnica. Depende do momento, do que você quer abordar. Então, eu sempre falo em pé, todos eles estavam sentados, e eu falei, temos que fazer isso, isso, isso. Cuidado, porque eles são perigosos nisso e nós erramos. Temos que fazer isso, assado. Quando eu terminei, um jogador levantou, o Zedorf, tinha 20 anos. Eu tinha tirado ele do Sampdoria e levei para o Real Madrid. Ele levantou, como bom holandês. Se vocês não conhecem os holandeses, são aqueles que inventaram o futebol, tá? Não foi o Brasil, não. Posso garantir. Ele levantou e falou, não, eu acho que temos que fazer assim, assim, assado. Aí eu cheguei, me aproximei, eu estava com o uniforme da sociedade, né, e dei o meu paletó para ele e falei, pronto, vocês têm outro treinador, outro técnico, e saí do vestiário. Aí chegou outro, não, por favor, volte por me chamar. Eu falei, não, mudou o técnico. Então eles entenderam quem mandava ali. Então, essas intervenções, vocês sabem que o técnico é importante no intervalo, pode mudar a técnica, a tática. Aí, o azar do futebol, infelizmente, nós somos retrógrados. Para mudar alguma coisa, passam anos, séculos no futebol.
Eu poderia contar histórias. Eu fui jogar na Argentina como jogador ainda, 40 anos atrás. Voltei para a Itália e falei, por que não jogamos com 10 bolas? Aí eles, não, imagina, Fábio, basta uma bola. Eu falei, mas por quê? Eu vou depois voltar para outra história, tá? Em Nápoles, quando a bola sai, até ela voltar para jogar, passam 30 segundos cada vez. Então, nós levamos 15 anos, 20 anos para chegar a essa brilhante solução. Na Line Goal, em Sun City, eu falei, tem árbitro, por que não colocar um árbitro atrás do gol? A reunião pré-Copa, lembra? Você lembra? Tem 30 árbitros que vêm assistir na tribuna. Coloca 2 ali atrás do gol. Não, não. Falei, gente, nós trabalhamos 2 anos para chegar até aqui e por um erro do juiz involuntário, de fato, nós fazemos gol com a Inglaterra e não dão um gol. No ano seguinte, fizeram a Goal Technology. Então, são coisas que a gente parece que não quer melhorar. Somos o único esporte. O basquete melhorou, a tecnologia melhorou, o rugby, dá para ver se a bola está dentro, está fora, enquanto que a gente fica parado. Bom, agora voltando para outra história. O último jogo em casa contra o Mallorca. Eu chamei o grupo depois do primeiro tempo. Parecia um time que não era o Real Madrid. Era o último jogo para ganhar o campeonato. Olha só, jogadores da seleção, jogadores internacionais com experiência única. Está todo mundo bloqueado, travado. Eu acho que o Brasil que perdeu em casa contra a Alemanha teve esse problema. Aconteceu isso. É o tipo de coisa que, como técnico e como ex-jogador, é o tipo de coisa que é inexplicável. A perna trava, você não sabe por quê. Primeiro tempo, uma coisa incrível. Estávamos perdendo 1-0 contra a Mallorca em casa. Então, os famosos 4 minutos de silêncio. Depois eu pensei, o que eu vou falar? Eu pedi para um jogador chegar para o lado, sentei, falei, caros, fizemos algo impossível. Nós temos o título na nossa frente, recuperamos 9 pontos do Barcelona, vocês têm que entrar na quadra e jogar como no treino. Só falei isso. O nível dos nossos jogadores era muito maior que o Mallorca. Depois disso, nós ganhamos por 3-1. Então, todas as falas, com o tradutor, por exemplo, não dá para atingir o mesmo impacto. Sem a fala direta com o jogador, com alguém, quando a outra pessoa tem que dizer, olha, você vai melhorar, você estava bem mesmo não sendo verdade, se perde alguma coisa. Bom, essas histórias que eu contei, eu espero ter oferecido alguma coisa, não taticamente, porque já de tática falamos muito, achei que não valia a pena continuar falando de tática. Trouxe só um exemplo, um único líbero jogando no 3, mas a parte psicológica, a parte da gestão do grupo e do time é uma das partes mais importantes. Muito obrigado.